Bom, gente, bem-vindos aqui a esse módulo, esse bônus, né? Sobre blindagem do seu time. Eu tentei aqui pensar em alguns pontos soltos mesmo, essa intenção, porque são pontos que eu venho juntando durante o tempo, entendendo os times, entendendo as pessoas, entendendo como tudo funciona, vamos dizer assim, e principalmente no médio e longo prazo, né? Às vezes você consegue ter um resultado expressivo, alguma coisa assim, num resultado rápido, mas isso tem um preço muito grande, principalmente quando você quer manter o seu time alinhado e interessado no seu propósito. Esse bônus vale para as pessoas que se importam com pessoas. Tem muitas pessoas que não se importam com pessoas. Eu levo isso para minha vida, tento sempre melhorar a vida das pessoas que eu estou trabalhando, impactar a vida das pessoas que eu estou trabalhando de alguma forma, ensinar alguma coisa a mais do que eu trabalho para elas, enfim. É muito sobre... Esse acho que é o bônus que mais tem a ver com quem eu sou e com o que eu acredito mesmo. Sobre trabalho e sobre vida, né? Porque eu não consigo também ter essa separação, assim, meio que sobre o quem eu sou e sobre o que eu quero deixar para as pessoas, enfim. Então, eu vou detalhar um pouco aqui tópicos soltos que eu separei mesmo durante o desenvolvimento do curso e que eu acho que podem, se você der um voto de confiança para o que eu vou falar aqui, eu sei que às vezes você pode não acreditar em algumas coisas, mas aplica elas, porque eu vi tudo isso funcionando na prática. E como eu trabalhei em muitos níveis de empresa, desde começar como um designer numa agência pequena e entender o processo, enfim. Espero que faça sentido isso para você. E se você duvida de alguma coisa, testa, por favor. Dá esse voto de confiança, porque eu sei que o seu time vai agradecer bastante. E se eu impactar as coisas nesse nível, eu vou ficar bastante feliz. Bom, vou começar aqui pelo tópico de reuniões. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Né? Tópico de reuniões, assim, reuniões é algo que eu vi as pessoas terem muito problema durante toda a minha vida, assim, então é um dos tópicos que eu acho mais importantes para trazer aqui. O que eu separei para falar aqui é sobre, por exemplo, quando fazer para começar. Então, segundas e quintas-feiras são o máximo que eu tento fazer de reunião com o time e olha lá. Muitas vezes eu faço só na segunda, na quinta-feira eu só dou um check para entender tudo que aconteceu, como que tá tudo assim. Reuniões individuais são bem-vindas quando precisa explicar algo mais complexo e tudo mais. Não tem problema você chamar alguém do time, especialmente naquele momento, para explicar alguma coisa maior, enfim. O que eu estou dizendo aqui é que eu vejo muita gente usar métodos que as reuniões têm reunião todos os dias, mais de uma vez por dia, reunião de controle daquilo, reunião disso, enfim. Isso simplesmente não funciona. Coloque isso na cabeça de vocês definitivamente, porque eu já cheguei a ver, por exemplo, em reuniões, as pessoas desligar a câmera só porque aquele assunto não tinha nada a ver com ela, estava cansada já daquilo, enfim. Então, provavelmente você já viu isso nos seus projetos aí também. E simplesmente não funciona assim. Não acredito que esse nível de controle seja necessário, muito pelo contrário. Assim. Como fazer reuniões? O que eu faço geralmente? Tem um planejamento estratégico, alguma coisa assim, que a gente entende o que vai ser feito. Bom, essa semana a gente vai fazer isso, uma conversa rápida de uma hora e pouquinho, mais um bate-papo ali sobre algumas ideias, algumas coisas e avança, assim, não tem muito segredo. Eu não gosto muito de metodificar essas coisas, porque aí você está perdendo... você perde um pouco o caos, assim. O caos, tem muitas coisas boas no caos. E esse nível de caos eu particularmente gosto muito, que é uma reunião... Se a gente colocar uma reunião muito quadradinha, agora são mais 20 minutos para a gente falar de tal coisa, mais tanto tempo, essa reunião tem que ter até 15 minutos.
no médio e longo prazo, esquece isso, assim, todo mundo vai ficar insatisfeito, vamos dizer assim. Leveza e pressão, né? Leveza e pressão também é um tópico que envolve reuniões e essa proximidade com o time, com as pessoas, que não, eu acho que você tem que ter muita sabedoria para dosar isso, assim. Por exemplo, eu já vi gente pressionar em projetos, por exemplo, a gente está sem receita, não está vendendo, pressionar o time para fazer aquilo andar assim. Isso, na minha visão, você está tirando a sua responsabilidade como gestor ou dono, ou qualquer que seja a sua função ali, de trazer a receita necessária. Tem um cara que é designer no seu time, que ele faz post no Facebook, no Instagram, faz carrossel. Como que você vai botar alguma pressão financeira nessa pessoa? Isso é impossível. Ela não tem nenhum nível de consciência para entender isso, nem de entendimento sobre negócio, sobre projeto, enfim. É muito importante, até coloquei aqui, as pessoas que estão com problema, foi você que se meteu neles, são as suas glórias, derrotas, e assuma todas. É uma coisa que eu acredito muito, assim, de você assumir a responsabilidade pelos problemas. Do mesmo jeito que a hora que o seu negócio estiver faturando 1 milhão por mês, assuma as suas glórias também. Irmão, fui eu que plantei isso, que trabalhei para isso também. Então, eu acho isso muito importante mesmo, por isso que eu estou trazendo esse tema, assim, você saber colocar a pressão certa nas pessoas certas, no momento certo, para que isso não seja uma coisa sempre igual, sempre tem pressão, sempre a gente tem os mesmos problemas, sempre, sabe? E as pessoas veem você morando numa casa de 3 andares e reclamando de grana e não sei o que, isso eu já vi em projetos na minha cara, assim. Então, estou trazendo esse tópico muito importante para tentar conscientizar um pouco nesse sentido, assim, saber olhar para a pessoa, bom, essa pessoa, qual a função dela, qual o tipo de pressão que eu vou colocar nela, será que isso é justo? Esse é o ponto. Às vezes, simplesmente a gente está tentando tirar das nossas costas um problema e passar para frente, assim, então, isso me incomoda muito de ver, eu não aceito esse tipo de pressão comigo, nunca fui aceitar, tirando momentos que eu precisava muito trabalhar por aquela grana e tudo mais, mas assim que eu pude, eu me livrei daquele projeto e saí. Do mesmo jeito que eu tenho projetos que eu tô e já tive em situações que eu não precisava do dinheiro e ficava naquele projeto porque pelo gosto que eu tinha no projeto, pela intenção que eu tinha de fazer aquilo rodar, assim. Então, é muito importante isso e fica essa reflexão. O próximo tópico aqui, reunião não pode ser o primeiro recurso. Bom, o que eu quero dizer com isso? Reunião não pode ser o primeiro recurso para você resolver um problema, para você resolver uma tarefa, para você explicar alguma coisa. Reunião é um recurso de emergência ou de planejamento inteligente, que é a segunda-feira, por exemplo. O que acontece que eu vejo, bom, uma tarefa está travada com alguma coisa, a pessoa já manda um link de uma reunião, vamos conversar, vamos explicar e tudo mais. Isso tanto no físico quanto presencial eu vejo acontecer, assim. Então, por que eu falo sobre o primeiro recurso? Porque isso atrapalha muito, assim. Se a pessoa está num flow de trabalho ou está pensando, está concentrada em alguma tarefa, alguma coisa, você chama ela para uma reunião de urgência para qualquer coisa, você quebra o trabalho dela, assim. Principalmente com funções mais criativas. Estou escrevendo uma copy, estou fazendo um design de uma página, enfim. Isso atrapalha muito e é um sinal de amadorismo na minha visão, assim. Se você está criando uma tarefa, vou falar disso um pouco mais para baixo aqui, mas se você está criando uma tarefa, você tem uma grande responsabilidade em colocar tudo naquela tarefa ali, para que a informação, a pessoa possa executar aquilo sem te perguntar nada, assim. Eu até falei disso em outros momentos, mas acho muito importante essa reflexão, assim, tipo, nosso trabalho em grande parte, criar as condições para as pessoas trabalharem, assim. Então, quando você está fazendo muitas reuniões nesse sentido, apagando muito incêndio, tem alguma coisa muito errada. Aqui é sobre reuniões ainda, né? Reuniões também precisam ter um significado muito claro, precisa entender o que ela está naquela reunião, o que está sendo falado, para onde que está indo o projeto, enfim.
quando uma reunião vira algo meio muito abstrato, vira um happy hour segunda de manhã, também já vi isso. Outro ponto que é tudo muito oba-oba, assim, na real não é, né? Não é assim, né? Então, quanto mais clara for a reunião, bom, gente, tudo bem, essa reunião aqui é para isso, vamos trocar essa ideia, pá. Cada um dá sua opinião, pode abrir para falar o que quiser, enfim. Bastante importante esse tópico também, assim. Reuniões são feitas para falar de trabalho e não sobre algum trabalho específico. Isso se faz dentro da tarefa, explicação e briefing, é o que eu já tinha comentado, né? Reuniões são feitas para falar sobre planejamento, sobre estratégia, sobre para onde a gente vai na semana, para onde a gente vai naquele mês, enfim. Eu já vi histórias assim, eu já passei algumas vezes por isso, mas poucas, ainda bem, mas pessoas que... Uma reunião com 10 pessoas, onde o gestor fica explicando ou passando referência da página para o designer de criação naquele momento, assim. Tem 8 pessoas paradas, que acontece isso. Já vi bastante, então tome bastante cuidado com isso. Se você tem reuniões diárias em horários fixos, adivinha, você está matando a autonomia do seu time, do seu processo. Se você precisa fazer reuniões diárias, você não tem um processo definido das coisas, né? Isso é interessante. Você mata, tipo, um trabalho autônomo, né? Que é o home office ou qualquer coisa que a gente possa pensar nesse sentido. Quando você tem muitas reuniões, horários fixos, reunião todo dia 8 horas, 9 horas, todo dia às 3, enfim. Isso mata a autonomia, assim, das pessoas no próprio trabalho delas, assim. Então, se ela quiser acordar mais tarde, trabalhar até mais tarde também, o nosso trabalho tem essa característica de uma certa liberdade. Então, vira uma coisa muito formal e isso é uma das maiores inimigas da criatividade, das ideias, enfim. Isso aqui, nada a ver. Elogio, essa aqui é uma questão de reuniões também que eu já vi pessoas puxando a orelha de outras pessoas em reuniões, criticando coisas em reuniões, enfim. É uma máxima sobre gestão e tarefas e tudo, e equipes, mas muitas pessoas ainda não entenderam, né? Que o elogio a gente faz em grupo e crítica a gente faz sempre separado no privado, né? E uma coisa que eu gosto de fazer, assim, mas de uma forma honesta, você não pode inventar isso, né? Mas eu gosto sempre de trazer alguma coisa boa que a pessoa está fazendo para lembrar ela que eu também estou vendo coisas boas que ela está fazendo. Então, aconteceu um problema, mas eu venho, seu desempenho está muito bom, você tá acontecendo isso. A gente está tendo bons resultados, foi muito legal, mas eu preciso que você melhore mais algumas coisas, vai ser bom para você, bom para o negócio, bom para a equipe, vai trazer mais resultados, enfim. Esse ponto acho muito importante, você fazer uma crítica, mas trazer sempre algum elogio junto, para que a pessoa não sentir que você está só apontando o dedo para ela ali, sabe? Reuniões. Depois vamos falar um pouco sobre a parte de gestão de projetos do gestor. O gestor ele tem uma característica muito interessante, que é o maior responsável pelo sucesso da cultura, né? É o maior propagador da cultura da empresa. Provavelmente uma das pessoas mais importantes quando você que é dono de um negócio ou o dono do negócio que você trabalha se preocupa com isso. Coloquei aqui, também é o elo com o time. Então, o gestor, ele é o elo que liga todas as peças de um time. Como que uma informação ou uma cultura sai de um dono de uma empresa que tem 20 funcionários, que é um número não muito grande, e chega no suporte, que é uma pessoa que está ali há 2 dias, um mês, 6 meses, fazendo uma função operacional, né? Então, o gestor é o que vai fazer essa cultura ser espalhada, assim. Todo gestor de projetos, mas também os gestores das áreas, né? Os heads também.
quando você tem um ruído na cultura, seja do dono para cima ou do gestor para baixo, enfim, isso é bem nítido quando as pessoas não estão na mesma sintonia, assim. E essa preocupação com a cultura da empresa é um dos sinais de que você tem uma visão que você vai conseguir dar passos além dos normais, assim, né? Todas as agências que eu vi que não tinham essa preocupação em criar uma cultura mesmo. Aqui as coisas são assim, a gente trabalha assim, os nossos valores, né, são esses. A gente não trabalha com projetos nesse sentido. Exemplo, né, nós não trabalhamos com projetos muito black, porque isso é uma coisa que não faz parte da nossa cultura, não acreditamos nesse tipo de produto, enfim. Ou tem empresa que vai só fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro, já vi cada absurdo nesse mercado. Então, essa cultura, o gestor é o maior propagador dela, assim. Então, se você está aqui e pensa assim, o que é a cultura? Como está a cultura do meu negócio? Isso já é um ponto de atenção para que você se acenda uma luzinha amarela aí no seu negócio. Bom, esse outro ponto, eu quero falar sobre o que eu vejo como principal papel de um gestor, assim. Eu entendo que o principal papel de um gestor é não desmotivar o time. Aqui eu comentei, até escrevi que eu não quero falar sobre motivação, isso eu deixo para os coaches da internet aí, mas o que eu acredito sobre motivação real é que é de dentro para fora. Você tem as suas motivações, as coisas que você quer alcançar, que você quer para sua vida, enfim. Acho muito difícil um gestor conseguir realmente motivar alguém, assim. É diferente, elogio e coisas assim, não acho uma questão de motivação. Eu acredito que isso é uma questão básica de respeito, de tentar ajudar as pessoas, tentar melhorar as pessoas que estão com você. Não acho que é um propósito de motivação isso, entende? Então, esse ponto, eu acho que o principal papel de um gestor é não desmotivar o time, né? Porque dependendo do nível de consciência, de cognição da pessoa, você pode até dar uma enrolada nela em um tempo, usar algumas técnicas básicas de motivação, tudo mais, que isso já tem em qualquer blog na internet hoje. Mas com o tempo vai ficar nítido que você está dando um migué, enrolando, assim. Eu vi gestores, por exemplo, que elogiavam qualquer coisa. O pessoal fazia um trabalho lá, um design, uma cópia porcaria, elogiava. Nossa, parabéns, está muito lindo, muito legal, muito bom. Era tudo elogio, tudo elogio. Em 2 meses as pessoas começavam a se ligar, entendeu? Falando, esse cara não tá me ajudando, assim. Pelo contrário, tá afundando. Já vi editores, designers que se afundaram de tanto elogio que a pessoa fazia, estagnou fazendo um trabalho bosta. Então, e como eu vejo que um gestor pode desmotivar um time? Primeiro, não colaborando com o processo. Se você que é o guardião do processo não colabora com ele, não executa ele também, né? Passa uma tarefa lá, passa de qualquer jeito, manda áudio no WhatsApp para explicar as coisas e por aí vai. Isso vai cada vez mais desmotivar o seu time e as pessoas, porque chamar as pessoas em horários que são... A gente tem um bom senso, né? Dá para ter um bom senso, não dá? Por exemplo, 8, 9, 10 horas, 11 horas da noite. O que vai mudar você mandar uma mensagem para a pessoa 10 horas da noite ou 9 horas da manhã, a hora que ela começa a trabalhar? O que vai mudar você mandar uma mensagem domingo para a pessoa ou segunda-feira de manhã? São coisas que as pessoas têm posições de poder, vamos dizer assim, entre aspas, né? São gerentes ou donos ou qualquer coisa assim. Essa posição, ele acredita mesmo por algum motivo que eu não entendo qual é, que ele pode ter esse tipo de atitude, assim. E não, uma pessoa que atrapalha a pessoa no descanso, às vezes a própria vida da pessoa mesmo tá toda bagunçada, assim. Então, são pontos que eu levanto que eu vejo que desmotiva bastante a pessoa. Vi desmotivar muita gente na minha vida, assim. Então, isso tudo reunido vira uma bomba, assim, sabe?
Já vi agências que uma pessoa saiu da agência porque não aguentava mais nesse sentido e levou mais 3 embora junto. Enfim, gente, são muitas coisas que vão desmotivando as pessoas no dia a dia e não contribuem para que exista uma harmonia, para que as pessoas queiram ficar no seu projeto. Você pensa sobre isso? Essa pessoa quer ficar no meu projeto? Eu quero que ela continue aqui? Então, provavelmente você precisa que ela continue aqui, mas você tem a consciência se essa pessoa está motivada de continuar ali? Se ela receber uma proposta igual de salário, por exemplo, do que ela ganha com você, se ela não vai na hora? Isso são pontos muito importantes, porque eu vou até falar um pouco mais para frente ali disso, porque eu acredito muito também no tempo de vida de uma pessoa dentro de um projeto, né? O que quero dizer com isso? Então, por exemplo, faz 5 anos que você trabalha num projeto. Você conhece tudo do projeto, você conhece tudo sobre os cursos, você conhece uma estrutura ali que... Você conhece uma estrutura ali que as pessoas não... Para você colocar uma pessoa e o tanto de informação que você tem naquele projeto, tipo o seu histórico dentro do projeto, vai demorar muito tempo. Então, isso eu entendo como algo muito importante, você manter as pessoas junto com você, que elas saiam por outros motivos que não seja estar insatisfeita ou infeliz, ou enfim, tem vários motivos que podem fazer uma pessoa sair do seu projeto, né? Mas que esses que eu estou comentando, você tente que não sejam esses, pelo menos assim. Esse outro tema, ele tem também relação com essa parte, né? Porque tem tudo na tarefa. Uma coisa que eu uso aqui é explicar aqui a importância de criar uma tarefa completa e explicando direito o que você precisa. Eu uso esse Loom aqui para gravar minhas tarefas, as minhas coisas. Bom, quando você tem um time, a distribuição da tarefa é um dos pontos principais para que aquilo seja entendido e seja executado da melhor maneira possível. Qual que eu vejo que é a sacada aqui? Toda vez que você for mandar uma tarefa para alguém, pensa que aquilo é uma carta, por exemplo. Você está mandando uma carta para a pessoa. O que é uma carta, né? Algo offline, que a pessoa vai receber aquilo, ela vai ter que ler tudo aquilo e executar aquilo sem falar com você. Esse é o nível mais alto de um gestor competente no quesito passar tarefas, assim. Que ele não precise trazer, vir perguntar nada e etc. Então, criar os seus padrões de tarefas, assim. Bom, aqui, o que precisa ter numa tarefa sempre? Precisa ter o link do vídeo, da explicação, precisa ter os links das copies, do documento, ou do que for precisar, as pastas com os arquivos, a orientação, vamos dizer, sobre os formatos dos arquivos, né? Preciso da capa do Facebook. Bom, se você puder procurar em 2 minutos no Google qual é o formato da capa do Facebook e colocar isso específico para a pessoa, você minimiza absurdamente assim as chances de ter erro, né? E isso acelera muito o processo, deixa tudo muito mais rápido, mais confortável de trabalhar, assim. Então, essa parte da tarefa é muito importante você se conscientizar e ter esse cuidado assim no seu dia a dia. Nível de conhecimento do projeto é o que eu comentei acima. É o tempo da pessoa dentro do seu projeto, ela vai conhecendo tanta coisa sobre aquilo que ela vai se tornando especialista também no seu negócio. Eu tenho projetos que eu já trabalhei, que a pessoa do suporte era tão bem instruída e a gente trabalhava tanto para levar ela para esse mundo que a gente trabalhava, passava, tipo, quando a pessoa entrava no suporte, eu dava uma semana para ela, só para ela assistir todos os cursos, pedia, assiste 1, 2 vezes, abria um canal de comunicação para ela, você pode me perguntar tudo que você quiser sobre o projeto, vai entendendo o que é, tenta executar isso de alguma forma para você ter alguma experiência nesse sentido. Isso faz com que você, eu estou pagando uma pessoa, esse é o tipo de gestor cabeça de bosta, né? Eu estou pagando uma pessoa uma semana para ela ver meu curso. Não, você está pagando uma pessoa para ela ser especialista no seu curso, para que você não tenha que ser acessado como
como especialista a todo momento para tirar dúvidas, entendeu? Então, são detalhes que, pensa num designer que conhece todos os seus cursos, conhece tudo que você faz, tudo que você fala. Ele vai imprimir naquele trabalho dele uma identidade que poucas vezes um cara que vai pegar um briefing ali vai conseguir imprimir. O copyright entender tudo que você faz e como você faz, como você fala, né, como o produtor fala, isso é muito difícil de chegar num nível desse. Por exemplo, tem quase hackear a mente do especialista, né? O copyright tem essa características necessárias às vezes, e eu acho muito importante que isso aconteça, porque quanto mais informação a pessoa absorve sobre o seu projeto, mais você vai ter resultado, tanto em todas as pontas assim. Então, projetos que eu vejo que fica pulando gente o tempo inteiro, vai para cá, vai para lá, muda de área, para mim, eu não consigo ver isso ter um resultado a longo prazo, né? O que realmente é possível ser feito durante a semana. Bom, é bastante importante você entender cada vez mais, eu já falei um pouco disso no curso, mas gostaria de reforçar aqui, é muito importante você entender o que seu time é capaz de produzir, sabe? Falar assim, bom, eu consigo fazer um lançamento essa semana correndo? Às vezes consegue. Você dá uma limpada na agenda, coloca as tarefas ali e consegue ter avanços nesse sentido, assim. Então, acho muito importante essa avaliação e que você cada vez mais esteja mais colado no seu time para entender a velocidade que eles fazem alguma coisa, a velocidade que o fluxo gira, né? Se você precisa fazer, tem 4 pessoas, vamos dizer que a gente tem aqui 3 pessoas trabalhando na área de social media. Uma pessoa vai criar os conteúdos, uma pessoa vai planejar os conteúdos e 2 pessoas. Uma pessoa vai criar os conteúdos, uma pessoa vai criar a copy dos conteúdos, por exemplo, frases ou um carrossel, enfim. Depende muito do seu processo, estou só exemplificando. Uma pessoa vai criar os conteúdos, outra pessoa vai fazer o design desses conteúdos e a outra pessoa vai publicar. Isso é um fluxo que envolve 3 pessoas. Você precisa entender, primeiro, individualmente, cada pessoa, quanto ela demora para fazer alguma coisa específica. Segundo, trabalhando junto essas 3 pessoas, quanto tempo elas demoram para fazer aquela tarefa. Então, você consegue começar a entender como esse fluxo funciona. E uma das coisas muito importantes nisso é que você consegue medir os problemas quando eles estão surgindo, né? Tô vendo que isso aqui está demorando demais, tem algum problema aqui. Eu já tive casos de eu pescar assim, bom, essa tarefa tá demorando muito, essa parte de criação aqui. Vou tentar entender o que aconteceu. E a pessoa estava com um computador desgraçado lá, que não estava andando, não estava funcionando. Chamei ela, troquei uma ideia, você pensa em alguma solução. Antes da pessoa chegar para você depois de 3 dias e falar assim, olha, faz 3 dias que eu estou tentando fazer esse job e não consigo. Você já tomou um balão de 3 dias aí naquela tarefa. Então, essa sensibilidade para entender no seu time, entendendo como funciona. Meu tráfego, um dia o cara sobe tantos anúncios, edita tantos vídeos, assim, enfim. São muitos detalhes importantes que você precisa analisar e entender do seu time para que você tenha controle do processo e entender, isso aqui eu demoro tanto tempo para fazer. Se eu escalar isso, eu vou precisar de X pessoas a mais, porque você já tem muitas referências daquele time e daquele processo que você tem. E aí, se você tem um processo validado e o tempo validado de pessoas e um treinamento junto com esse processo, né, você consegue prever muita coisa e escalar muita coisa quando precisa nesse sentido. Controle de horas não funciona. Tem gente que não entendeu isso ainda, né? Controle os processos, não as pessoas, né? Eu preciso controlar uma linha editorial. O que é o controle de uma linha editorial? O que foi planejado precisa entrar todos os dias e ponto. O que eu preciso para fazer isso? Preciso do post, preciso da arte, preciso da copy, mas eu controlando esse processo, o que me importa é que a linha editorial ande. Não é se
Joãozinho tá parado, Mariazinha não tá fazendo nada, o que eu vou fazer? Se eu tô pagando, isso é um pensamento muito pequeno, me desculpa, eu não consigo processar, entender como as pessoas pensam assim ainda. Porque o valor disso do trabalho não está por exemplo, eu já acho que eu coloquei isso mais para frente. Uma logo, às vezes uma ideia de uma logo vem em 10 minutos. E às vezes eu fico 10 horas em cima de uma logo e não consigo executar aquele trabalho. Então são trabalhos mais difíceis de tangibilizar. E essa preocupação muito criteriosa assim, para mim é coisa de gente com cabeça pequena. Controla o processo nas pessoas, mentes medíocres discutem trabalhos de pessoas, grandes mentes discutem o processo, estão focadas nisso, em melhorar e aperfeiçoar. Aí sim, fazer mais rápido, melhor, isso sempre é bom a gente estar pensando e não focado no contrário, né? Com isso, entre muitas coisas, você vai poder ter equipe até mais enxuta, né? Eu gosto de trabalhar, por exemplo, com camisa 10, né, que eu chamo as pessoas. São pessoas muito fodas, que executam trabalhos muito bons e muito rápidos. Isso é um nível muito alto de profissionalismo, do tempo que ela está nessa estrada. Então, prefiro ter essa pessoa ao meu lado do que 3 pessoas medianas só para fazer volume. E aproveitando esse gancho, como que eu gosto de trabalhar com pessoas novas, né? Não jamais abrir mão de ter estagiários ou pessoas novas aprendendo, pelo contrário, acho isso muito importante. Todos nós aqui já começamos em algum momento, mas o que eu faço é inserir as pessoas nesse processo aos poucos. Então, colo a pessoa muito novata, eu colo ela numa pessoa muito foda. Pessoas muito fodas, com caráter, se a gente escolher, tem gente que é foda e é um lixo. Mas uma pessoa muito interessante, muito foda com caráter, ela vai ter prazer em colar um estagiário nela e falar assim, vem aqui, vem me ajudar, vou te ajudar nesse processo, vai ensinando, vai ajudando, enfim. Então isso é muito importante esse ponto, porque desencana se o processo está rodando, se está bonito, está dando lucro. Não é esse o jogo. Estar online e estar disponível, né? Deixe as pessoas trabalharem, não atrapalhem, né? Tem algumas coisas que eu penso sobre isso, até coloquei aqui. Como que eu vejo? Tem 2 tipos de funções numa agência, geralmente. Vamos falar de agência, porque é o tema aqui. Função ativa e uma função passiva. Não sei se eu poderia chamar assim, mas uma função ativa é o quê? A pessoa que está ativa para o negócio o tempo inteiro. Por exemplo, suporte, tráfego, são áreas que a pessoa precisa estar olhando, tá entendendo sempre o que está acontecendo, está verificando coisas, etc. Uma pessoa com uma função ativa, eu acho mais tranquilo de você chamar ela para pedir alguma coisa, para alguma necessidade, uma secretária, né, um assistente, enfim. Funções ativas. O gerente é uma função ativa, ele está o tempo inteiro ativo ali para o negócio, para responder para ajudar o outro, enfim. Funções ativas. Funções ativas eu não vejo muito problema assim, a gente chamar quando tem alguma coisa ou perguntar coisas meio aleatórias. Às vezes os projetos aqui, estou no suporte, estou fazendo o meu trabalho aqui e a menina do suporte me chama, o cara do suporte do projeto me chama, ó. Se a pessoa pode fazer isso, nesse curso tem essa função, enfim. Faz parte do meu trabalho isso, então eu entendo e respondo e tudo mais. Não que não atrapalhe, mas faz parte do trabalho, é diferente. Mas funções passivas, né, criativas, aqui até coloquei, ó. Trabalhos criativos não são jornadas lineares. O tempo e o foco, o flow, isso atrapalha e são muito importantes. Eu até comentei do tempo, né? O que eu quero dizer com isso? O flow de trabalho, às vezes a pessoa entra num túnel assim, funções criativas, né? Uma copy, um designer, ou dependendo do que for, um editor, o cara está editando um vídeo de vendas, um puta vídeo de vendas difícil de fazer, cheio de b-roll, cheio de insert. A pessoa entra num túnel assim, é quase isso, que ela fica
horas ali, e você, se ela está no meio desse flow de trabalho, acredite, você chamar ela para qualquer coisa que não seja realmente urgente é uma machadada no processo criativo dela, assim, você vai atrapalhar muito a pessoa naquele dia, ela vai ficar muito puta e você estragou um trabalho naquele dia provavelmente, assim. Então, estou te passando essa informação para você ter essa consciência e pensar um pouco na hora que você vai chamar alguém. O que essa pessoa faz? O que ela pode estar fazendo? Qual é o trabalho dela? Entendeu? Tentar marcar essa reunião com uma outra forma, enfim. Urgente. Muita gente adora usar essa palavra, né? Quando tudo é urgente, nada é urgente, a coisa mais importante que você tem é a confiança do seu time, na sua palavra. Bom, urgente é bem clara a minha opinião sobre isso, assim. Eu estava um dia conversando tempo atrás com um amigo que é meu primo, que é gerente em uma empresa de TI. Ele é gerente da parte de tecnologia lá. E a gente chegou nessa conclusão, assim, como usar a palavra urgente? Bom, urgente é operação parada. Vou até colocar aqui, se você quiser tirar um print. Urgente é igual operação parada. O que quer dizer isso? Bom, no marketing você pode usar a palavra urgente quando a tua operação parou. Exemplo, conta do Facebook, essas porra caiu a conta de anúncio, é uma coisa urgente, atrapalha diretamente o resultado financeiro e tudo mais. Caiu uma conta do Facebook, é urgente, você pode falar, viu, eu preciso falar com você urgente, aconteceu alguma coisa. Segundo, domínio expirou, a página saiu do ar, urgente. Terceiro, site que caiu lá, caiu hospedagem, urgente. Não vejo muitas outras. Uma pessoa saiu do seu time do dia para noite, isso é uma coisa urgente, você pode chamar um gerente, alguém, o seu chefe, se receber uma mensagem lá que uma pessoa aconteceu alguma coisa, é urgente, ela está se desligando, enfim. Tragou um computador, urgente. Estou com um problema, estou sem internet, urgente. Quando a sua operação ou a sua função está parada, você não consegue executar ela por algum motivo, isso é urgente. Fora isso, nada é urgente. É uma palavra que ela tem que ter o peso que ela tem, e se você manda urgente para tudo que acontece no seu projeto, enfim, né? Então, são esses pontos. Tem um ponto aqui que eu não sei onde foi parar, peraí. Achei aqui, esse aplicativo de comunicação, algo também que eu vi muita gente ficar brava na vida com isso. Bom, como você faz a comunicação com o seu time? Seus clientes, WhatsApp? Eu acho isso muito prejudicial, porque as pessoas... WhatsApp hoje em dia é algo pessoal, né? Eu tenho minha família ali, minha namorada, meus filhos, talvez. Eu não tenho filhos, mas quem tem, pode ter. Meu irmão. Então, se eu tenho que responder mensagens de gerentes, chefes, tudo mais ali, eu acho que isso é algo que pode gerar muitos problemas. Por exemplo, tem mensagem de outras pessoas que eu estou ignorando porque eu estou trabalhando, e vem uma mensagem do meu chefe, eu tenho que abrir, tenho que olhar, e isso está com conflito. A pessoa vê que eu estou online, isso é só um pequeno problema, mas antes de mais nada é a falta de controle que a gente tem, né? O WhatsApp eu não consigo desligar ele do meu celular, consigo mudar a notificação, mas é um trabalho lascado. Eu preciso às vezes estar com a notificação ligada para ver se chegou uma mensagem importante, alguma coisa assim, enfim. E aí eu acho o WhatsApp algo muito amador. Você que se comunica com o seu time inteiro como amador. Se você é dono do negócio, fala com um gerente, um head, alguma coisa, é um outro tipo de processo que dá para passar um pano. Mesmo assim eu acho amador ainda, mas dá para passar um pano, e as pessoas geralmente já estão ganhando um pouco mais nesses cargos, enfim. Mas a comunicação geral com o seu time, você vai mandar um aviso para as pessoas.
você tem um grupo financeiro lá para pedir nota fiscal, ou enfim, N coisas que podem acontecer. Ter esse tipo de coisa no WhatsApp eu acho inadmissível, assim, sinceramente. Então eu já utilizei algumas opções. Hoje eu uso o Skype, geralmente, é o que tem alguns defeitos. Às vezes trava um pouco no celular, manda áudio, às vezes não vai, mas é o melhor que eu acabei chegando, assim. Usei o Teams da Microsoft, não gostei também. E o Slack tem bastante qualidade. Eu gosto do Slack pra caramba, só que eu não consigo mandar áudio com facilidade. Ele tem um monte de defeitos nesse sentido. E eu gosto muito dessa comunicação com áudio, porque você está passando mais... A pessoa está recebendo a sua mensagem com mais sentidos, né? Tá te ouvindo, vendo seu tom de voz, vendo se você não está dando uma bronca nela, está fazendo um pedido. Às vezes, poucas coisas já mudam a maneira como a pessoa recebe a mensagem. Então, sempre que eu posso mandar áudio para pedir as coisas, explicar as coisas, eu mando, porque eu acho muito mais produtivo mesmo, assim, para o processo, muito mais fácil de ser entendível, assim. Eu nem sei se essa palavra está certa, mas enfim. Então eu acho que isso, uma conversa no WhatsApp, eu estou fazendo um trabalho específico lá, chega uma conversa no WhatsApp que não tem sentido nenhum, aquilo é uma machadada no meio do processo, estraga tudo que eu estou fazendo, sinceramente. Se for algo que não tem relevância, então aqui ó, isso é uma coisa que eu já usei bastante, funciona bem. Pega um grupo de Skype, no Slack, coloca lá um grupo de ideias ou lembretes. Uma pessoa que está querendo, você está lembrando de um monte de coisa que você precisa daquela pessoa, você joga tudo nesse grupo, lembretes, fala assim, ó, dá uma olhada depois, a pessoa nem precisa ler aquilo, ou você pode, um grupo de ideias, você pode rever esse grupo na segunda-feira, em algum período da reunião, vamos dar uma passada aqui, ver se faltou alguma coisa, se ficou alguma coisa para trás e tudo mais. Mas não mande mensagem para as pessoas aleatoriamente sobre assuntos que não vão mudar o jogo da semana, né? Lembra aquela pergunta daquele outro bônus? Não sei se você já assistiu, se ele vem antes ou depois desse. Mas eu falei, qual o resultado dessa ação que eu estou fazendo? Estou fazendo uma ação agora, qual o resultado dela? Estou pedindo uma coisa para uma pessoa, estou parando a pessoa para pensar em alguma coisa, enfim. Acho que isso é muito importante, essa reflexão. Se você mudar isso, você vai sentir mais respeito e vai sentir que o seu grupo está cada vez mais engajado, naturalmente. Isso não é uma coisa forçada, não é pensado para isso. As pessoas se engajam porque elas se sentem mais confortáveis, se sentem mais respeitadas, assim, né? Então, esse é um dos pontos mais importantes, assim. Acho que é isso. Nesse modo, ficou longo o vídeo já, quase um podcast. Então, espero que tenha contribuído aí com você, com o seu projeto, com suas ideias. Se fizer sentido isso que eu estou falando, você puder me mandar uma mensagem no Instagram, conversar sobre isso, trocar uma ideia, porque são assuntos que eu vejo ter muito resultado, quem aplica essas coisas e o contrário também. Então, aplica aí. Se você faz coisas diferentes dos que eu estou falando nesses pontos, tentar ajustar alguma coisa ou outra, porque você vai ter resultados incríveis. Fechou? Trabalhe junto com as pessoas.